Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos encontrar. Carta de Paulo à igreja em Roma. Amém? Todos acharam? É um texto até que, se não abríssemos a Bíblia, né, dava para recitar de cor, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, algumas traduções, misericórdia, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, leiam vocês. Amém. A palavra de Deus se renova. O irmão Railson já orou. E eu creio no poder da oração. Vou ser mais sério que ainda temos a ceia. E eu quis até colocar essa palavra pensando nessa data memorável que nós temos uma por mês para relembrarmos, né, da morte do Senhor, do corpo, do sangue, que é uma ordenância, né? Fazer isto em memória de mim, né? A Bíblia manda fazermos isso até que Ele venha. E graças a Deus que Ele está vindo. Amém, amados? Mas, amados, sem mais delongas, quando Paulo escreve essa carta à igreja em Roma, ele estava na cidade grega de Corinto, onde ele fundou também uma igreja, da qual ele escreve mais duas cartas belíssimas. E isso na segunda viagem missionária de Paulo, onde ele permaneceu 1 ano e 6 meses naquele local. E olhando para essa carta numa visão panorâmica, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar da universalidade do pecado. O que é isso? Ele colocou judeus e gentios. Toda vez que nós falamos gentios, amado, estamos falando de nações. Então, judeus e nações, todos no mesmo nível. Quando ele diz no verso 3, no capítulo 3, verso 23, que ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo quis enfatizar, independente de você ser judeu, grego, servo, livre, aí eu vou acrescentar brasileiro, norte-americano, europeu, não importa a sua nacionalidade, africano, australiano, ou de qualquer outro lugar do mundo, todos estão separados da glória de Deus por causa do pecado original, o pecado de Adão. E Paulo ali faz essa comparação. Nesses 3 primeiros capítulos é a ênfase. E ele acrescenta dizendo que todos necessitam da misericórdia de Deus que foi liberada por Jesus Cristo no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então ele fala, depois dele mesmo, ele que tinha mais de uma nacionalidade, ele fala um texto interessante sobre isso, lá no capítulo 3 de Filipenses, verso 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, e o mesmo estudou na mais renomada escola rabínica, e ele tinha também cidadania romana. Certa feita até prenderam Paulo, ele disse: olha, veja o que vocês vão fazer, um cidadão romano. Ele disse: você é romano? Ele disse: eu sou. E aí mudaram o procedimento. E Paulo estudou ali na escola rabínica, aos pés de Gamaliel, da linhagem de Hilel, conforme Atos 22, 3. O próprio Paulo, amados, que também está incluso, obviamente, em todos esses que carecem da graça de Deus, sem conhecer quem era Jesus e achando ele que estava trabalhando a favor do reino de Deus, perseguindo os cristãos, porque na cabeça de Paulo estava perseguindo falsos seguidores, ou seguidores de um falso Cristo. Então Paulo achava que estava fazendo algo notório diante de Deus, quando ele estava perseguindo o verdadeiro Cristo. E ele tem um encontro com Jesus, como nós já sabemos, no caminho de Damasco, quando intentava perseguir na Síria os cristãos dispersos em Jerusalém. E Cristo, que é o cabeça da igreja, o dono da igreja, aquele que está em nosso meio, aquele que nos ama, que me salvou, que te salvou, que escreveu o teu nome no livro da vida, louvado seja o nome do Senhor.
e que quando ele quer agir, desculpe, irmão, estou saindo devagarzinho ainda de um resfriado da semana passada, uma gripe, né? E quando ele quer agir, se cumpre o que diz Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Ele desafia o universo. Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele que manda, Ele é o único que pode ser chamado de soberano. E na sua soberania, ele entendia que ninguém podia pregar para Paulo, porque Paulo tinha poderes, tinha pessoas com eles, guardas romanos que estavam ali no apoio, para que ele cumprisse as autorizações que ele recebeu dos principais para perseguir a igreja. E aí o próprio Cristo aparece na visão no caminho de Damasco, e aí revela a graça de Deus a Paulo, e Paulo se coloca no chão. A graça tem esse poder de colocar o homem no seu devido lugar. Paulo agora, autor dessa carta, escrevendo à igreja em Roma, já convertido, porque quando ele teve o encontro com Cristo, o Senhor falou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele estava tendo uma visão de Cristo. É interessante que o texto diz que era hora de meio-dia e ele viu uma luz mais resplandecente do que o sol. Que coisa gloriosa. E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele entendeu: olha, eu estou. Não precisa, Deus quando fala, amados, não precisa falar muita coisa. Salmo 46 diz: ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Você está aqui hoje porque você é uma terra derretida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no dia que ele levantou a sua voz, eu não pude resistir a essa graça, você não pôde, nenhum de nós. Quando ele levanta a sua voz, o homem é quebrado. E ali Paulo agora já cônscio que o verdadeiro Cristo era aquele que ele perseguia, e agora ele de perseguidor passa a ser perseguido. E Paulo tem na sua vida um currículo. Vou citar aqui algumas coisas só para os irmãos entenderem, para nós chegarmos lá com supedâneo no capítulo 12. Paulo diz assim: ele foi perseguido, melhor dizendo, ele diz, não, nós podemos pegar nas escrituras, perseguido e quase morto em próprio Damasco. Quando ele foi perseguido, depois tornou cristão, disseram: aquele Paulo se converteu, então começaram agora a persegui-lo. Rejeitado em Jerusalém, apredejado em Listra, açoitado na cidade de Filipe, expulso de Tessalônica, chamado de tagarela em Atenas, enfrentou falso apóstolo em Corinto, enfrentou falsas feras em Éfeso, preso em Jerusalém. Agora ele vai a Cesareia, e quando ele tem a oportunidade de falar, ele revela a sua convicção no texto lindo. Felizmente esse texto tem sido até frases de políticos que não tem nada a ver com Paulo. Não é convertido ao Senhor Jesus, pastor Marco e pastor Railson. Pastor Railson aí teve um período, né, na política, sabe o que eu estou falando. Os políticos pegam as frases assim, homens que não têm temor de Deus, a maioria deles anda em vida irregular, mas esse discurso tem sido repetido, que Paulo diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora me aguarda a coroa, que o justo juiz me dará, não só a mim, mas todos aqueles que amam a minha salvação. Interessante que os políticos, quando pegam esse texto, só falam a primeira parte. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não tem respaldo nenhum para dizer, coroa aguardando, não sabe o que é salvação, não tem o nome no livro da vida. Claro, não são todos, tem uns cristãos também. Mas alguns que não tem nada a ver com Deus e pegam esse discurso aqui. As coisas que a gente vê, só a misericórdia. Mas, amados, do capítulo 4 e 5, Paulo usa o exemplo de Abraão e de Davi, mas também usa o exemplo de Adão, quando ele diz no 5:12, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos carecem da misericórdia de Deus. Essa carta aos Romanos é uma carta muito maravilhosa. É uma carta que é tida pelos patrísticos, ou seja, aqueles homens lá dos primeiros séculos, como a constituição da fé cristã. Muitos diziam isso porque ela é muito rica,
no fato de explicar o estado de queda do homem, a misericórdia de Deus, a justificação pela graça. E aí Paulo menciona, diz: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E aqui a palavra grega para imputado é logizomai, que significa colocou na conta de quem não merecia. É interessante que às vezes a gente fala de graça, a gente pensa que graça só se manifestou de Cristo para cá. Na verdade, a graça, ela se manifestou desde o início dos tempos, desde o Velho Testamento. Abraão foi alcançado pela graça. A graça de Cristo foi lá, chamou Abraão de Ur dos Caldeus, que não conhecia, numa cidade pagã, pecaminosa. Ur dos Caldeus era lá o início da Babilônica. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. É a graça trabalhando e preparar uma linhagem para Cristo. E depois tudo se convence, porque a graça de Deus, ela é atemporal. Se nós olharmos ainda um pouco antes de Abraão, quando Deus usou Noé para pregar aos antediluvianos, era a graça de Deus. O povo rejeitou a graça e só se salvou 8 pessoas: Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. Mas, amados, então o texto diz que Abraão creu, isso foi lhe imputado por justiça, que a graça de Deus alcançou Abraão. Ainda em João, Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eu preguei aqui há uns 15 a 20 dias atrás sobre o sacrifício de Isaac. E Abraão viu, quando ele viu ali Isaac sendo representado em Cristo. Paulo ainda fala no capítulo 5 da justificação que vem pela fé em Cristo. Um conhecidíssimo versículo que diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amados, eu vou pregar esta noite sobre o tema 3 características de um sacrifício para Deus. Esse texto de Romanos, quando nós dizemos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, Paulo está falando de cada um de nós como sacrifício vivo. Esse versículo tem, não oculto, mas talvez não tão difundido, 3 características de um sacrifício para Deus, que nós vamos relembrar, não vou dizer nem aprender, não teria essa, assim, audácia, não, vocês já sabem. As mensagens são mais para lembrar, para nos retomar, nos recolocar, porque Deus tem nos dado graça, você tem caminhado com o Senhor. De sorte, amados, que quando Paulo diz que justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, eu até conversava com uma colaboradora minha, que existe uma diferença entre ter paz com Deus e ter a paz de Deus. São 2 coisas diferentes. Paz com Deus é quando o homem se converte, porque todo homem que ainda não se converteu, ele não está em paz com Deus, porque ele está separado da graça de Deus. Se ele morrer assim, ele está destinado à perdição eterna. Mas quando ele olha para o Calvário e ele entende o sacrifício da cruz, ele abre seu coração, aceita Jesus, ele passa a ter paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz o texto de Romanos 5. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz nos traz a paz com Deus. Mas nós vamos ver que em outro versículo, a palavra diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Aí não é mais paz com Deus. Você que já nasceu de novo, já tem paz com Deus. Mas quando você está na adversidade, na tribulação, no problema, na luta, e você dobra o joelho e entrega a causa ao Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, como disse o apóstolo Pedro, porque Ele tem cuidado de nós. Aí a palavra diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. É um outro tipo de bênção. Mas no capítulo 6 e 7 e 8, para nós corrermos, há um drama de Paulo, uma guerra entre a carne e o espírito, que mesmo vivendo uma vida de santificação, e essa é uma realidade não só para Paulo, mas para mim e para você, ainda enfrentamos lutas na nossa própria carne. E Paulo diz no verso 18 do capítulo 7, porque eu sei em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim,
mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. E aí ele fala, miserável homem que sou. E antes ele fala, porque segundo o homem interior, está falando nosso espírito recriado, tem prazer na lei de Deus. O teu espírito tem prazer na lei de Deus. Mas a nossa carne, ela se opõe. Por isso que nós temos que vir à igreja, temos que orar, temos que nos alimentar, temos que estarmos em comunhão, para que a gente alimente o espírito para suplantar a carne. De sorte, amados, que Paulo aqui ele faz uma analogia de um tipo de punição que Roma fazia. Roma, um império terrível. A quarta parte da estátua da visão de Daniel, eu já falei algumas vezes aqui, só relembrar os irmãos, que quando Deus deu aquele sonho a Nabucodonosor, foi um sonho que resumia toda o poder humano na face da terra, desde Babilônia, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o primeiro grande império da terra, até as 10 maiores nações da terra que governa hoje, e revela um poder espiritual, uma pedra movida não por mãos, que é o ministério de Cristo, que esmiuçou a cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas e pés de ferro, e parte dos pés de barro, e os dedos, que são as 10 nações da terra. Essa pedra já saiu e já está esmiuçando, é o reino de Cristo que está vindo ser implantado. A palavra diz que essa pedra esmiuça todos esses impérios da terra e se estabelece como um grande monte, um reino que não passará a outro reino, um reino eterno que é o reino de Cristo, da qual eu e você fazemos parte. Mas Paulo aqui, que estava vivendo ainda esse momento de Roma, hoje Roma já passou, Roma já não é mais aquilo. Mas Paulo estava vivendo, e Paulo cita uma punição terrível que Roma fazia. Quando Roma pegava um assassino, um homicida, uma das punições, quando não crucificava, não matava de outra forma, ela pegava o corpo em decomposição de uma pessoa, amarrava ao corpo daquele homicida, para que aquele corpo em decomposição fosse piorando o seu estado de putrefação e fosse dominando a ponto que aquele agressor morria por moléstias graves vindo daquela infecção daquele corpo que ele matou. E Paulo pega esse exemplo, essa punição de Roma, e traz para o espiritual, quando ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está dizendo, amado, é muito forte, preste atenção. Paulo está dizendo que você é um espírito recriado em Deus, com a sua alma sarada, mas o corpo, o teu corpo que morreu, que corpo é esse? A natureza humana que nós já sepultamos. De manhã tivemos aqui um culto de sepultamento, pastor Marcos. Sepultamento do velho homem. O que é o batismo? O velho homem é sepultado, e ali, quando a pessoa sobe da água, simboliza uma nova vida. Então, o velho Daniel, o velho Estevão, a velha Lívia, o velho pastor Marco, o velho Railson, o velho cada um de nós temos um velho homem, que está mortificado, mas ainda está amarrado no nosso corpo. Nós só vamos ter a libertação plena no dia que a trombeta tocar, ou então quando nós descermos a sepultura, o corpo, porque o nosso espírito vai para Deus. E aí eu vou aproveitar para dar uma alfinetada aqui. Eu sei que aqui não tem nenhum adventista, Estela já deu risada ali, mas outro dia uma irmã me ligou e disse, pastor, me socorre aqui, porque minha mãe é adventista, e a irmã é cristã daqui da igreja. Se a minha mãe é adventista, ela disse aqui não, que quando a pessoa morre, entra num sono profundo, esquece de tudo, e só vai relembrar no dia da vinda de Jesus, aí desperta do sono e ressuscita. E ela disse, pastor, me socorre aqui. E aí, entre tantos textos, né, tem aquele do ladrão da cruz, né, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o adventista cria uma vírgula no hebraico, não existe vírgula no hebraico. Se você pegar uma Bíblia hebraica, não existe vírgula. Ele aí colocou uma vírgula no hebraico e no grego. Não, Jesus disse assim, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, para não dizer que... Mas como eu não sou menino, né, Railson?
Aí eu não vou nem pegar esse texto. Peguei um de Paulo. Paulo dizendo assim: tenho vontade de partir e estar com o Senhor, mas para que Cristo seja gerado em vós, quero ficar. Se Paulo soubesse que ia entrar no sono, ele dizia assim: tenho vontade de partir, mas vou ficar num sono dormindo muito tempo, não vou ficar com o Senhor, então é melhor ficar logo com vocês. Ele disse: não, eu quero partir e estar com o Senhor. Ele tinha consciência que ele partisse, ele já ia direto para o Senhor. Então, amado, é interessante nós termos esse argumento. Tem muitos outros, não vou aqui para não sair do foco da mensagem. De sorte que Paulo falava dessa velha natureza, ele fez essa analogia. E Paulo fala da importância de mantermos a vigilância contra a carne, que ainda mortificada, mas ainda está em nós não podemos dar lugar a ela. E aí já estamos chegando, capítulo 9, 10 e 11, Paulo fala no capítulo 9 do passado de Israel, a eleição. No capítulo 10, o presente de Israel, a rejeição dos judeus a seu rei Jesus. E no capítulo 11, o futuro de Israel. Pronto, falei do capítulo 1 até o capítulo 11, agora vamos entrar no capítulo 12. Está vendo que foi rapidinho? Panorama aí. No capítulo 12, nós lemos há minutos atrás: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos. Agora Paulo não está falando mais de Israel. Paulo já disse que todos nós pecamos, lá no capítulo 1 a 3, que necessitamos de Deus, que Abraão viu a graça. No capítulo 5, que somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas agora ele chega no momento que ele vai falar que nós temos que nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. E eu falei a vocês que o título da nossa meditação é 3 características de um sacrifício a Cristo. E essas características são a oblação, eu vou falar daqui a pouco o que é, a libação e o cheiro suave. Esse versículo que lemos, ele fala dessas 3 características, que é muito importante. E quando Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, Paulo usa um termo, ou seja, eu estou pedindo encarecidamente, é um apelo, um pedido encarecido. Aí ele fala, pela compaixão de Deus. É interessante que a gente lê no português, a gente diz, Deus é compassivo. Mas se a gente for olhar no grego ou até no hebraico, esse termo é muito interessante. Algumas traduções têm misericórdia de Deus. No latim, misericórdia é misericórdia, córdia é coração. É trazer o miserável para o coração. No latim é mais profundo do que o português. Mas eu gostei do hebraico, embora o texto foi escrito em grego, mas quando a gente pega no hebraico, o texto para misericórdia ou compaixão é hakhan, que é o mesmo que útero. Então, se a gente for ler de novo, entendendo o texto do hebraico, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo útero de Deus. Mas o que é que o útero tem a ver aqui? Para os mestres rabínicos judeus, o útero simbolizava aquilo que tem de mais profundo no homem, porque é onde a mulher gera outra vida. Então, eles têm como que mais profundo. Que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. 3 características, diga comigo: sacrifício vivo, santo e agradável. A palavra em português, traduzida como apresentar, mas que no grego, traduzida do grego para o português, é paristeme, que quer dizer apresentar de uma só vez por completo, sem reserva, ou seja, um sacrifício único. Deus não quer que a gente chegue hoje e diga, Senhor, eu estou entregando meu coração, mas tem parte da minha vida que eu vou deixar para o domingo que vem. Olha, Senhor, eu estou me rendendo aqui. Interessante que eu não combinei nada com o Ministério do Louvor. E o Ministério do Louvor cantou uma música que eu tinha colocado aqui, pensado no meu coração, me derramar. Me derramar está falando de libação, daqui a pouco você vai entender isso mais profundamente. Porque o Espírito é o mesmo, o Espírito está na igreja. Amém? Quem pode dizer aleluia? O Espírito está na igreja. Desde o irmão lá embaixo na portaria, os irmãos que cooperam, o Ministério do Louvor, os pastores, cada irmão aqui. O
Espírito Santo está em você. Aleluia. E é Ele que está detendo. Oh, Aramacalabaxudecai. Ele que está detendo o anticristo. A palavra diz: há um em vosso meio que está detendo o iníquo até que seja tirado. E no momento que o Espírito Santo, junto com a igreja, sair da terra, aí o Satanás toma de vez isso aqui. Ele está aí, mas ele está sendo detido, porque o Espírito Santo está na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas rogo-vos, pois, irmãos, peço encarecidamente, pelo mais profundo de Deus, que apresenteis para esteme. Coloque tudo de uma só vez, sem reserva, como sacrifício. E aí nós temos que entender que no sacrifício lá na antiga aliança, na lei judaica, que é o que Paulo faz analogia para a nossa vida como sacrifício. Agora não é um cordeiro, mas é você. O cordeiro é você, o sacrifício é você, o sacrifício sou eu. Quando os sacerdotes pegavam um cordeiro, sem defeito, sem mancha, assim como Jesus representava esse cordeiro e foi para a cruz, cumpriu o seu papel. E ser cristão é imitar a Cristo. A Bíblia diz: ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor. Por isso que eu sou chamado cristão. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Então você é um cristão, é um imitador de Cristo. E essa imitação fica bem evidenciada, não nesse texto, mas lá em Hebreus capítulo 13, quando ele diz assim: os corpos dos animais, cujo sangue era trazido para o santo dos santos, o sangue ia para o santo dos santos, mas o corpo daquele animal que foi, os corpos que foram sacrificados, eram queimados fora da porta, porque significa que o sangue daquele animal puro verteu para levar o pecado do povo, então o corpo ficou imundo, então não podia ser queimado dentro do arraial, era queimado fora da porta, diz os escritores hebreus. Assim também, Jesus, para nos purificar, padeceu fora da porta da cidade. Jesus era puro, mas como ele levou o meu e o seu pecado, ele ficou imundo, por causa do meu e do seu pecado. Então ele não morreu dentro de Jerusalém, porque não podia morrer na cidade santa, por isso que ele pegou a cruz e foi para o Gólgota. Aí o escritor diz: assim também vós padeceis fora da porta, levando o seu vitupério. Saia da cidade, no sentido, saia dos prazeres da cidade. Outro dia o pastor Marco colocou muito bem aqui, porque Deus pega a boca do ímpio, porque Deus é Deus, ele tem que dizer o que tem que dizer. Atrás do teu eleito só não vai quem já morreu. Então quem já morreu não vai mesmo não. Já morreu e já está crucificado fora. Sair da cidade quer dizer: olha, eu não aceito mais nada deste mundo. Eu sou nova criatura, eu nasci em Cristo para uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz, o escritor Hebreus diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, como Cristo, pegue a sua cruz, suba seu Gólgota e morra também lá a tua carne, lá, porque vivemos uma nova vida. De sorte, amado, que o cordeiro, quando era sacrificado na velha aliança, primeiro que o sacrifício para ser holocausto, a palavra holocausto quer dizer sacrificar a vítima por inteiro. Então o sacrifício que Paulo está pedindo a mim e a você é holocausto. Diga ao irmão à sua direita e à sua esquerda: você é um sacrifício de holocausto, porque o Senhor te quer por inteiro. O Senhor não quer só nosso coração, nosso braço, nossa perna, Ele quer tudo, Ele comprou tudo, Ele pagou tudo. Foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus o vosso espírito, alma e corpo, os quais, plural, pertence a Deus. Mesmo esse corpo aqui deficiente é de Deus, Ele comprou, Ele quis comprar assim. Até porque um dia Ele vai transformar esse corpo num corpo glorificado, semelhante de Cristo, e tudo volta para Ele perfeito. Você estará perfeito naquele dia, na Nova Jerusalém, aleluia. Tudo, a triunidade do homem. Interessante que o homem é trino e o homem vai ser glorificado de forma trina ou perecer de forma trina. Aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida também ressuscitarão e receberão um corpo para o sofrimento. Que esse corpo aqui, amado, não aguenta um segundo no inferno. Um segundo ele era consumido. Para ficar lá, a palavra é iônios, que é para sempre em tormento, tem que ser um corpo que suporte a provação, não é nem provação, suporte a tortura, o tormento,
como Jesus disse, o fogo não se apaga, o bicho não morre. E ali é um corpo para a perdição. Tem corpo para a glorificação dos remidos e corpo para a perdição. Mas graças a Deus que cada um de nós fazemos parte da primeira ressurreição. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque é a ressurreição do corpo glorificado para a glória. De sorte, amados, que quando Paulo diz o corpo, a vítima inteira, era sacrificado ali no altar. Ele era levado vivo para morrer, pronto para morrer. Era um holocausto. E aí os 3 elementos que é o título da nossa meditação. Oblação. Oblação, preste atenção, é a entrega, é o oferecimento por livre e espontânea vontade daquele que sacrifica, do oblato, né? Oblação é o mesmo que êxodo, saída de quê? De uma situação para uma sacralidade, um terreno de outro em santidade. Obração é ser do outro, é amor incondicional. Isso é obração. Então, quando Paulo diz em sacrifício vivo, ele está falando de obração. Entrega. Você está aqui porque um dia você se entregou. Disse, Senhor, eu aceito, eu entrego, eu me rendo. Isso é obração. Então, você já cumpriu a obração. É a entrega por inteiro. Senhor, eu sou teu, eu renuncio o mundo. A gente canta aqui, né? Renuncio tudo que é impuro. Como é aquele hino? Renuncio a minha carne, renuncio o mundo. Coisas que não te glorificam, Senhor, eu renuncio por amor, eu quero ser santo. Isso é obração. Segundo, libação é o ato de derramar água, vinho ou sangue ou outros líquidos com finalidade ritualística em honra a Deus. Preste atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo mais profundo de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo. Oblação. Você entregou o seu corpo. Você fez uma oblação. Santo. Esse santo aqui, no original, está falando da libação, que é o derramar. Quer ver que você faz isso? Nós cantamos nesse instante aqui. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, cante. Dizer te preciso, me derramar, libação. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou... Aleluia, aleluia, libação. Você está se ofertando libação. Tem um hino aí do tempo de Jairo, pastor Marcos. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, oblação. Está vendo que nós temos hino que fala de oblação e de libação? Derramar. Eu quero me derramar, Senhor. Então você está dizendo, olha, Senhor, eu quero... E para se derramar, você tem que se deixar ferir. No sacrifício, a vítima não se derrama se não se deixar ferir. Então ela tem que morrer, se deixar ferir. Apresentei vossos corpos, sacrifício vivo, santo. E aí vem o terceiro, cheiro suave. Eu falei de oblação, libação e cheiro suave, está implícito nesse versículo. O cheiro suave é a oferta de sacrifício do melhor, daquilo mais precioso. E aí eu vou fazer uma analogia com outro sacrifício muito conhecido na Bíblia. A mulher do vaso de alabastro, ela fez uma oblação, uma libação e um cheiro suave. Vamos ver se a gente aprendeu, amado? Primeiro ela entrou naquela reunião que não foi chamada, era a casa de Simão o leproso. Convidaram Jesus, Simão sabia que Jesus estava fazendo maravilha, curava leproso, acho que ele disse assim, eu vou ser curado. Mas ele não ofertou nada, não fez nem obração, nem libação, nem cheiro suave. Mas aquela mulher que queria o perdão de Deus, primeiro ela entra e se lança, ela se oferta. Ela sacrifica aos pés do Senhor, obração, e começou a chorar, se rendendo. Aquela mulher que nós conhecemos a história, ela tinha uma vida de meretriz, ela estava dizendo, me liberte dessa vida, eu me rendo. Ninguém consegue fazer isso por mim, só você, eu não quero mais ser prostituta. E ela ali rasga o coração, silenciosamente em choro. Aqueles homens eram assim, se ele fosse profeta, sabia quem era essa mulher.
E Jesus disse: eu entrei aqui, você não me deu ósculo, não me deu água para os pés, que era o costume. Naquele tempo não tinha pavimentação asfáltica como hoje, nem passeira. Tudo que andava de sandália ficava com os pés todos cheios de poeira. Não ungiu minha cabeça, mas ela está lavando meus pés com sua lágrima. E ali Jesus faz a diferença daquele homem que queria vitória, ele não ofereceu nada, e da mulher. Então ela dá o sacrifício da sua vida, do seu coração, e ela quebra o nardo raro e derrama libação. Quem pode dizer aleluia? Libação. Ela derramou. Além das lágrimas, ela derramou o nardo puro. E o nardo é o terceiro nível da oferta, que além de ser derramado é cheiro suave, que era um perfume de 300 denários. A Bíblia diz que naquela época o trabalho, um dia do trabalhador era 1 denário. Um ano tem 369 dias. Ela pegou trabalho de 300 dias na prostituição, juntou e comprou o perfume mais raro, o melhor. O cheiro suave é dar o melhor para Deus. E aí não estou falando mais de dinheiro, mas é de intenção, de propósito. E ela derrama ali diante do Senhor, e ela cumpre a oração, libação, cheiro suave. Quando a gente faz isso, a gente recebe vitória, porque a palavra de Deus não pode falhar. E é o que Paulo está convidando hoje nesse culto de Santa Ceia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo aquilo que é mais profundo em Deus, pelo útero de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício santo, vivo, santo e agradável, oração, libação e cheiro suave. Cheiro suave era a oferta, era o cheiro que saía da gordura do cordeiro que fazia a libação, quando era queimada, que é o vosso culto racional. A carne era a obração, o sangue a libação, a gordura, o cheiro suave dos animais. E a Bíblia diz assim, Paulo diz na carta aos Coríntios 2,15, já estou encerrando, porque nós somos como o cheiro suave de incenso de Cristo oferecido de Deus, a Deus, tanto entre os que estão salvos como aqueles que estão indo para a destruição. E Paulo fez isso na sua vida, que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e 13, quando estava no final da sua jornada, ele orientando aquele jovem pastor, ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por libação. Paulo, que já tinha dado o seu corpo, foi surrado, perseguido, preso, ele agora diz, eu já estou sendo oferecido por libação, já estou me derramando, e o tempo da minha partida chegou. Aí ele acrescenta, combati o bom combate. Está vendo que o político não sabe nada de oração, de libação, e está pegando nos palanques aí, só a misericórdia de Deus, né? É cego guiando cego. Amado, não dá mais para vivermos uma vida que só sacrificamos parte de nós. O Senhor nos quer por inteiro, por completo. Eu quero finalizar aqui dizendo que Deus só pede de nós aquilo que Ele nos dá. Quem pode dizer amém? Vou provar na palavra. Quando Deus pede Isaac e Abraão, quem deu Isaac e Abraão? Deus. Por que Deus não pediu Ismael? Porque Deus não deu Ismael. Ismael foi invenção de Sara e Abraão. Deus só pede o que Ele nos dá. Se Deus está pedindo algo de mim e de você, porque Ele já nos deu. Isso é muito profundo. Quantos filhos tinha Penina, amados? Quem lembra aqui? Vou facilitar a vida de vocês, na escola dominical não. Penina tinha 10 filhos. Deus não pediu nenhum filho de Penina. Ana não tinha nenhum. Mas Ana se derrama em sacrifício, em oração, no dia da adoração em Siló, em jejum, sem comer, balbuciando, foi até interpretada mal pelo sumo sacerdote ali, que a julgou embriagada. E quando ela diz, não, Senhor, é a minha angústia de alma, e o sumo sacerdote ali, no poder que Deus delega ao giro, diz, cumpra o Senhor conforme o teu coração. E ali Deus dá a ela Samuel. E depois Deus pede Samuel. Deus só pede o que Ele nos dá.
Se Deus está pedindo de mim e de você algo nesta noite, é porque Ele já nos deu. Nós somos mordomos, não somos dono. O dono é Ele, Ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, amado, Cristo cumpriu essas 3 etapas. Cristo se doou como sacrifício vivo, santo. Cristo se derramou, porque o sangue derramou da cabeça para a cruz de espinho, derramou dos pés e das mãos que foram furados com longos espinhos, desceu pelo pau da cruz até o chão, pela madeira da cruz. Cristo se entregou como liberação. E na última palavra da cruz diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele perfume do sacrifício de Cristo, que o Pai já tinha, pela sua presciência, disse: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer ele ouvir, porque tudo em Cristo agradou o Pai. De sorte, amados, que nesta noite o Senhor está nos falando que Ele quer que nós entendemos que o sacrifício para Deus precisa ser oblação, libação e cheiro suave. Vamos ficar de pé.